Olá, pessoal. Muito bem-vindo, todos vocês que estão entrando agora. Daqui a pouco vamos começar o bate-papo hoje com o professor Edson, nosso professor de refrigeração, tá bom? Então, pessoal, está entrando agora, já compartilha. Eu vou falar aqui com o professor, ver se o pessoal que está no Instagram também. Se eu clicar aqui para o pessoal do Instagram, o pessoal que está entrando agora, deixa eu falar com o professor. Pronto. Pode entrar. Estou falando com ele aqui, então. A live de hoje é um bate-papo com o professor Edson, nosso professor do curso de refrigeração, tá? Daqui a pouco ele vai entrar aqui conosco aqui. Deixa eu ver que tá bugando alguma coisa. Bananana, deixa eu ver aqui com ele, porque não está aparecendo o professor Edson aqui. Deixa eu ver, entra novamente. Se eu falar com ele aqui, sai e entra de novo. Deixa eu ver aqui. Apareceu o professor Edson. Daqui a pouco vai entrar aqui. A gente vai fazer um bate-papo, tá, pessoal? Então, você que está entrando aqui agora, compartilhe. Você que está no Instagram também, clica aqui no aviãozinho para outras pessoas assistirem esse bate-papo. Você que está entrando, ou está entrando na página, ou no meu perfil, ou está na página da Escola Qualimoura, clica aqui para a gente fazer um bate-papo hoje com o professor Edson, tá? E eu estou falando com ele aqui para ele entrar aqui de novo. Vamos lá, deixa eu só enviar o convite novamente para ele. Ele está entrando aqui, tudo ao vivo. Tá, então o pessoal que está entrando aí por este link, isso, deixa eu pegar um link aqui, professor, vou mandar um link para ele aqui, novamente. Espera aí, professor, vamos lá. E aí, pessoal, não sai daí, clica aí, compartilhe que eu vou daqui a pouco um bate-papo. Se você quer fazer um curso de refrigeração, copiar, opa, apareceu ele aqui, muito bem, apareceu ele aqui. Então eu já vou desligar aqui, o professor já entrou aqui. Clique aqui, compartilhe, vamos bater um puta de um bate-papo com um professor que é show de bola, professor Edson. A experiência dele na área de refrigeração é muito boa e vai contar tudo aqui para nós aqui. Eu já vou chamar ele aqui porque ele está ansioso. Fala, professor Edson, tudo bem? Tudo bem, né? E você? Estou muito feliz graças a Deus, estou muito bem, muito feliz em o senhor ter aceito o convite. Vai fazer esse bate-papo aqui, falar com a nossa audiência sobre o nosso curso de refrigeração, falar principalmente, não só do nosso curso, mas eu quero que nessa live de hoje, essa audiência, nossos amigos que estão entrando, tanto no meu perfil, quanto também na página da Escola Qualimoura, entendam o que é ser um mecânico de refrigeração, quanto ganha um profissional dessa área, o que precisa fazer, qual é o caminho das pedras, se é que existe um caminho das pedras, professor, para exercer a função de mecânico de refrigeração em ar-condicionado. Então, daqui a pouco, fazer um bate-papo com o senhor aí, vai se preparando. Enquanto isso, o pessoal que está assistindo a live, está no Instagram, está aqui, compartilhe para a gente poder falar com outros profissionais também que precisa entender mais sobre mecânico de refrigeração, tá? Então, deixa eu só ver um negócio aqui, se eu vou conseguir compartilhar aqui, já foi. Eu quero ver se já está ao vivo aqui, professor, quero ver se consigo compartilhar no perfil do senhor aí, enquanto o pessoal está entrando aí, daqui a pouco várias são, e o pessoal pode deixar perguntas aqui, ó. Então, por que perguntas aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Aulas presenciais, quero que governador, não, muito legal, já tem um pessoal aqui, as aulas voltam quando? Ó, já tem umas perguntas aqui, a aula vai voltar, eu também estou querendo aulas, viu, meu caro amigo? Todo mundo quer, né, ainda?
Tá, o pessoal tá querendo as aulas, professor, aí, ó. E as aulas voltam assim que a nossa prefeita liberar, a gente tá na área, né, professor? A ideia hoje de ter falado aqui, professor, de levantar essa leve de falar com o senhor, justamente é por conta da saudade dos alunos, das aulas, dos professores. Eu falei, meu, eu vou aproveitar, falar com os professores aí, com todos eles, tá? Então, daqui a pouco vamos fazer um bate-papo. Quero que esse governador libere logo as aulas. Eu também, Claudete. Veja a hora que o governador libera a aula, libere tudo, né? José Newton Santos, meu caro, você tem o curso de instrutor de NR10? Temos sim, depois entre em contato conosco aqui, tá? Deixa eu pegar um negócio aqui, professor, enquanto... Aqui, ó. Muito bem, tá aí. Você quer ser um mecânico de refrigeração e ar-condicionado? Essa é a pergunta, tá? Refrigeração e ar-condicionado. Primeiro, professor, antes de nós respondermos as perguntas dos nossos alunos, queridos alunos que estão entrando aqui, vamos falar um pouco mais sobre essa profissão, mas eu quero, professor, que o senhor agora me explique um pouco da profissão, o quanto tempo o senhor está nesse ramo, faz um resumo aí da vida profissional do senhor aí, para o pessoal entender os nossos professores, a experiência que tem o senhor aí nessa área de refrigeração. Conta um pouco aí dessa experiência do senhor na área de refrigeração. Então, pessoal, né, que está me ouvindo, eu estou com quase 30 anos nessa área aí, né? Tá? A minha formação inicial, eu me formei como técnico mecânico industrial, pela ETEC, né? Depois eu fiz a faculdade de tecnologia e trabalhei durante 17 anos na Cimento Votoran, fábrica de cimento. Trabalhei lá com tudo, vamos dizer assim, desde mineração até manutenção industrial, né? Posteriormente, aí eu resolvi montar quando eu saí de lá, resolvi montar minha empresa. E aí não tinha experiência nenhuma. A primeira coisa que eu fiz foi voltar à faculdade e assistir uma disciplina de refrigeração e ar-condicionado básica, né? Como ex-aluno. Então, eu ia toda quinta-feira à tarde, uma vez por semana, para poder, pelo menos, entender um pouquinho de refrigeração. Era um negócio bem mais avançado, mas me permitiu dar início a essa profissão, né? Uma vez que eu acabei resolvendo entrar para esse campo. Bom, e aí a gente começa, né? E sempre começa... Naquela época não haviam cursos, né? Assim como existe hoje, né? Então, o aprendizado ia ter que ser na raça mesmo, né? Na raça, foi na prática mesmo, professor? Na prática, né? Perguntando para quem sabia, buscando revistas, não tinha internet, né? Não tinha YouTube, nada, né? Bom, enfim. E fazendo, né? E quebrando a cabeça. O senhor trabalhou na empresa, chegou a trabalhar em alguma empresa na área de refrigeração? Não. Como funcionário, não, né? Não, né? O senhor foi para a empresa, depois o senhor voltou. Eu hoje trabalho numa empresa. Como que teve esse insight do senhor aí de falar assim, eu vou trabalhar na área de refrigeração? Como o senhor despertou essa vontade aí de trabalhar? Eu vou para a área de refrigeração. É assim, olha, enquanto procurava emprego, eu acabei entrando numa empresa que vendia produtos químicos para tratamento de torres de resfriamento, sistemas de água gelada e caldeiras. Eu tinha que desenvolver a região Sorocaba, né? Uma cartela de clientes. Bom, na área técnica eu acho que fui bem, mas quando eu chegava na área comercial, fechar um negócio, nunca foi o meu negócio, entendeu? Eu não tenho nada de comercial. Não, o senhor não vende, não gosta de vender, não, gosta de... Eu não gosto de vender, eu gosto de fazer ou ensinar a fazer. Hoje eu prefiro mais ensinar a fazer do que fazer, né? Pela idade, enfim. Enfim. Bom,
Aí eu comecei a ter contato com equipamentos de refrigeração, né? Porque quando tem uma torre de resfriamento, geralmente você pode ter um chiller, tá certo? E se tem um chiller, tem uma água gelada. Essa água gelada tem um tratamento. Aí se tem essa água gelada, pode ter um fancoil. São equipamentos de porte, mas ali começou a me despertar para a área de refrigeração. Foi aí, então que eu decidi que eu iria entrar para essa área aí, certo? Começando do zero, né? Tá. E aí é aquele negócio, né? A gente começa com o quê? Uma geladeira, né? Certo? Todo mundo começa com uma geladeira. E olha, eu recomendo, hein? Que continue assim. Passaram tantos anos, ela dá uma base muito boa para a refrigeração comercial e industrial posteriormente. O que eu vejo, às vezes é difícil um camarada que já entra para uma área um pouquinho mais avançada e não passou pela geladeira, pelo bebedouro, pelo balcão, pelo freezer, uma certa dificuldade, vamos dizer assim, né? Certo. Então é isso. Muito bom. Isso foi em que ano, mais ou menos? Então, somando aí, professor, quantos anos o senhor tem de experiência na área de refrigeração? Agora eu já perdi as contas aí, mas acho que foi em 94 que eu comecei. 94. Já faz um bocado de tempo, né? 94. Uns 26 anos. Exatamente. 26 anos na área de refrigeração. Aí o senhor montou a empresa e depois foi desenvolvendo mais ainda. Aí foi desenvolvendo, né? A gente não. É aquela história, você galga um degrau, domina aquela parte, aí você quer ir para o segundo, né? Aí vai para o segundo degrau, um equipamento um pouquinho maior, um pouquinho mais sofisticado, e aí você vai percorrendo até que você chega na refrigeração comercial, industrial, né, de porte, certo? Que foi o meu caso, vamos dizer assim. Ou não, né? Ou você para num dado segmento da refrigeração, que você mais gosta, Especializa naquela área. se especializa e ganha dinheiro com isso também, entendeu? Hoje, professor Edson, o senhor dar aula hoje, né, lá na escola também, e o senhor está ainda atuando em alguma empresa, ou está trabalhando, antes o senhor estava, depois eu não sei se o senhor ainda continua com essa pandemia, com essa situação, como é que está? O senhor ainda trabalha nessa área e dá aula, ou o senhor está dando aula? Continuo, a aula agora só para funcionários da empresa, né, para a qual eu trabalho, continuo trabalhando, porém essa pandemia tem atrapalhado um bocado, então eu estou trabalhando em home office, né? Correto. Fazendo o possível para poder orientar funcionários mecânicos à distância, né? Tá? Por enquanto tem dado certo, vamos dizer assim, né? E também assessoro o pessoal de vendas, né? Vendedores, né? Que vendem produtos de serviços, né? Serviços. Geração, ar-condicionado. E essa experiência que o senhor com aula, o senhor teve lá na Qualimora, como é que foi essa experiência de fazer na prática, ter o trabalho do senhor e depois começar a ensinar, formar outros profissionais, que daqui a pouco a gente vai, o senhor quer que o senhor me fale alguns cases de sucesso, alguns alunos que estão já atuando na área, mas como é que foi essa experiência em dar aula, essa mudança aí, ou mais essa experiência, além de profissional atuante, poder ensinar outros profissionais também a mesma profissão, o mesmo ofício do senhor, e saber que esse profissional, esse aluno que teve aula com o senhor lá, que passou pela escola Qualimora, hoje está trabalhando nessa área. Como é que foi essa experiência do senhor dar aula? Olha, essa foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida, tá certo? Isso eu devo a Qualimora, que me deu a oportunidade de dar aula. Eu me lembro do primeiro dia que eu fui lá na aula, vamos dizer assim, e falei, meu Deus do céu, acho que eu não vou conseguir, né? Mas aí você vai se ajeitando, achando o seu jeito de dar aula, certo? E aí você se obriga, inclusive, a estudar mais. Verdade, tem sentido, é isso mesmo. Porque, tinha coisas que tá lá no conteúdo do curso, coisas que eu já passei, vi, mas fazia tempo que eu não mexia, ou não tinha visto aquele assunto em tanta profundidade. Então, você vai estudar, pesquisar e tal, você prepara uma aula, né? Tá certo? Não é só transmitir aquilo que está na apostila. Na verdade, eu nem uso a apostila para dar aula, né? Eu dou o conteúdo da apostila, certo? Mas,
a experiência é muito gratificante no sentido de que você olha para aquele pessoal, aquela turma, 10, 12, 14 alunos, né? Sedentos de aprender, né? De O pessoal que aprender. vai para esse curso, o pessoal trabalhou o dia todo, vamos dizer assim, está cansado. Quando ele está lá, é porque ele quer aprender alguma coisa, né? Tá certo? E aí você se empolga, você fala, não, eu preciso passar alguma coisa para esse pessoal. Eles têm que entender o que é refrigeração, né? Que esse é o propósito, né? Do curso. É a ideia do curso, né? Uhum. E nesses anos todos, vamos dizer assim, tem sido muito gratificante, porque muitos dos alunos realmente entraram para a área sem nunca ter trabalhado antes, certo? Continuam atuando até hoje. Com muitos deles eu ainda mantenho contato, vira e mexe, alguém me passa um WhatsApp, ou me liga fazendo alguma pergunta, né? Os alunos que estão trabalhando, né, e já estão trabalhando e por algum motivo, eventualmente, eles tenham dúvida lá no trabalho e acaba entrando em contato com o senhor, né? Exatamente. A Então, dúvida não. o senhor, além de dar aula, continua ainda assessorando, mentorando esses alunos após o curso, correto? Sim, sim. Meu WhatsApp fica aberto para eles o tempo todo, em grupos ou individuais. Hoje mesmo já me ligou um ex-aluno, né? Certo? Para tirar uma dúvida, vamos dizer assim. Na verdade, às vezes ele até sabe, né, o procedimento, mas ele quer aquela confirmaçãozinha, né? E é bom, inclusive, porque a gente acaba discutindo, né, o assunto, relembrando o conceito e tal, né? Então, Correto. existe isso aí ainda, né? Quem mexe, tem aluno me ligando ou passando WhatsApp, né? Então, pessoal, o senhor continua a dar a aula, mentore. Tem algum aluno assim que já está bem engajado, tipo assim, esse foi embora, está trabalhando, já montou a empresa dele? Tem uns que realmente quer fazer o curso para trabalhar na empresa, CLT registrado. Tem outros, professor, que eu percebo lá nesses cursos que nós temos de empreendedorismo, no caso, que quer trabalhar para montar a sua empresa. Inclusive, eu vi um aluno recente agora, o Kleber, né, aluno do Ellen, inclusive. E tem outros alunos. O senhor tem duas experiências dessa? Um que já está na empresa trabalhando, aluno da Qualimoura, que passou pelo senhor, e outro que já montou a sua própria empresa e está trabalhando também? Tem várias, viu, Irã? Tanto alunos que hoje estão trabalhando como funcionários de outras empresas, né? Certo? Que entraram por conta do curso, vamos dizer assim, certo? E continuam e evoluíram na empresa. Outros já estavam na empresa, mas a empresa tinha uma área de refrigeração, porém eles aguardavam um conhecimento para que pudessem pleitear uma transferência para essa área de refrigeração. Isso ocorreu com vários alunos, vamos dizer assim, né? Certo? Bem como tem alunos que montaram empresa, certo? Sim. Montaram a sua empresa, estão tocando a empresa, estão muito bem. E tem aqueles que não montaram empresa, porém continuam trabalhando de forma autônoma. Tá? Autônomo. Com todos que eu tenho ainda mantido contato, tenho conversado, apesar da pandemia, estão com serviço, entendeu? Sempre tem um serviço, né, de ar para instalar, refrigeração, né? Isso. Uma dúvida, assim, que geralmente o pessoal tem, professor, o que aprende no curso, no nosso caso lá da Escola Qualimoura, que mais nós ensinamos lá no nosso curso da Escola Qualimoura, nosso curso de mecânico de refrigeração e ar-condicionado. O senhor dá uma breve explicação do que a gente já ensina lá para os alunos. Tá. Olha, uma pessoa que se predispõe a ser um mecânico de refrigeração tem que conhecer refrigeração. Ou seja, como funciona um sistema de refrigeração. Tá? Então, a gente foca bastante, vamos dizer assim, não só na parte prática, mas também na parte teórica. Ou seja, com os fundamentos teóricos que vão levar o aluno a entender como funciona um sistema de refrigeração. Certo? Correto.
de maneira que ele possa, depois, tenha condições, com base nesses conhecimentos, de realizar diagnósticos, que é o grande problema dos mecânicos formados sem curso, que tem grande dificuldade de realizar um diagnóstico, né? Por falta de conhecimento, né? Certo? Então, quase que metade do curso é um pouquinho menos, é uma parte teórica, bastante puxada, certo? Mas a gente procura dar esse curso de uma forma bastante light, vamos dizer assim, falando uma linguagem o mais simples possível, né? Certo? E depois nós fazemos a verificação dessa teoria na prática, certo? No caso aí da escola, na Qualimora, nós temos aparelhos de ar-condicionado e refrigeradores, né? Onde nós vamos fazer a verificação prática de todo o nosso conhecimento, né? Além do que, existem realmente as partes, vamos chamar literalmente práticas, né? Então, o camarada vai aprender a soldar, a fazer um flangeamento, trabalhar com vácuo, fazer vácuo, fazer carga de gás com balança, sem balança, bom, enfim. Fazer instalação de ar. Fazer instalação de ar, ele aprende, vamos dizer assim, né? Então, e fazer de uma forma correta, porque tem todos os macetes também para fazer, né, professor? Não é só instalar lá o ar-condicionado, tem que saber fazer toda a instalação conforme a recomendação do fabricante, tem toda uma técnica, né? Isso, exatamente, tá? Então ele sai sabendo. Identificar o vazamento, né? Vazamento no sistema também. Sim, tá? Isso é importante, né? E existem muitos casos, por exemplo, em que alunos têm lá algum equipamento com problema, né? Nós já fizemos aí na escola máquinas de sorvete expresso, fizemos freezer, fizemos geladeira, equipamentos de aluno que serviu, estava no ponto de curso, você autorizou, né? E foi feito o conserto, vamos dizer assim, identificado o vazamento, ou testado um compressor, feito carga de gás, enfim, tudo como aula prática, reforçando o conhecimento, né? Tá certo? Reforçando, tem a teórica, depois tem as práticas, né? A gente mescla lá a teórica com a prática, porque, como o senhor bem disse, nós temos uma preocupação em que os alunos entendam conceito de refrigeração e não saia de um treinamento como esse somente achando que é colocar um ar-condicionado na parede. E não é assim, né? E um pouco da parte elétrica, né, professor? A gente acaba também passando, porque se o profissional não sabe instalar um ar, mas não tem um pouco, pelo menos para instalar um ar-condicionado, a parte elétrica, ele pode queimar toda a fiação de uma casa, pode instalar um ar-condicionado, mas prejudicar a instalação atual de uma residência, correto? Com certeza, tá? Essa parte elétrica, aliás, a gente enfatiza no curso que é muito importante. O mecânico de refrigeração conhecer um mínimo de eletricidade. Tá? Então, assim, tem até, por exemplo, alguns conceitos básicos, né, bem básicos de eletricidade. O que é uma tensão, o que é uma corrente elétrica, o que é uma resistência elétrica, o que é um resistor. Tá? Ele precisa saber essas coisas, porque quais os instrumentos que eu vou utilizar para medir tensão, corrente, resistência ohmica, enfim. Porque isso aí ele vai precisar depois para poder fazer testes nos componentes. Tá certo? Então, nós trabalhamos bem essa parte, né? E nos componentes elétricos, por exemplo, como se faz as ligações elétricas, né? Por que é feito daquela maneira, tá certo? Qual que é a lógica que tem aquilo lá, né? Certo? Então, a elétrica é muito importante para essa área de refrigeração. Inclusive, eu particularmente recomendo o seguinte, o aluno que deseja seguir para uma refrigeração de grande porte, que faça o curso de comandos elétricos, né? Que tem na Qualimora também, né? Tem curso de eletricista de manutenção, né? Exatamente, tá?
mesmo que ele não seja um conhecedor profundo de eletricidade, o curso tem uma parte inicial que ele dá uma teoria e um embasamento para que a pessoa possa fazer, tá certo? O curso e aprender, né? É verdade. E a gente percebe até que a grande maioria dos alunos de refrigeração são profissionais da área elétrica. O senhor percebe isso também? Eu percebo lá quando eu vou na sala de aula, vou falar com eles, e eles são profissionais que já vêm com uma bagagem elétrica. Não todos, né? Alguns já vêm com uma bagagem que já é eletricista de manutenção e está trabalhando na rua, e aí ele vê uma oportunidade de também instalar ar-condicionado, porque começa a ter uma demanda. O senhor percebe isso também nas turmas que o senhor tem pego lá na escola? Sim. Eventualmente o camarada trabalha com instalações elétricas residenciais ou comerciais, e aí eu já vi histórias do tipo, né? Aí eu fui chamado lá para fazer a energização do equipamento de ar-condicionado, né? Aí ele fala, bom, se eu estou aqui fazendo energização, por que não instalo eu o ar-condicionado, né? Verdade. Então, aí ele vem para o curso, aprender, certo? Para daí ele fazer, e acaba agregando mais essa atividade ao trabalho rotineiro dele, né? Correto. Algo a mais para ele oferecer aí, né? Para quem trabalha como autônomo, é importante, né? Além de eletricista, ser um mecânico de manutenção de ar-condicionado e refrigerador, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós sempre falamos assim de ar-condicionado e refrigeração. Dá um exemplo dos dois aí para o pessoal entender. O que é uma refrigeração em si e o que é o ar-condicionado, é o mais popular, né? Tá. A gente costuma dividir ar-condicionado e refrigeração, né? Na verdade, é tudo uma coisa só, né? Ar-condicionado é um ramo de refrigeração, tá certo? Mas a gente divide e diz o seguinte: ar-condicionado trabalha com temperaturas acima de 0 graus. Correto. Então, eu vou climatizar, eu vou colocar um ar-condicionado na minha casa, não preciso de uma temperatura próximo de 0, como é de uma geladeira, né? Ou negativa, como é de um freezer, né? Não, eu preciso de uma temperatura em torno de 22 a 24 graus, né? Certo? Então, isso é uma... Desculpa, o telefone tocou aqui, estão silencioso. Isso é uma divisão que a gente faz. Agora, a refrigeração, eu vou trabalhar com temperaturas negativas, ou positivas mais próximas de 0. Por exemplo, uma geladeira. Na geladeira eu tenho os dois, né? Na parte do compartimento da geladeira, eu tenho uma temperatura... Congelador lá em cima, né? Não, a parte de baixo dela, né? Onde você guarda as frutas, as verduras, os derivados de leite, enfim. É temperatura positiva, em torno de 5 a 7 graus, né? Já na parte que o pessoal chama de congelador ou de freezer, eu tenho temperaturas bem negativas, né? Menos 18 graus, né? Onde eu vou guardar aí a carne, o frango, enfim, tudo aquele produto que precisa ser congelado, né? Então, no refrigerador eu tenho os dois. Eu tenho uma refrigeração de temperatura média, né? E tenho baixas temperaturas, né? Certo. Baixa temperatura. Tá. Mas a diferença básica é isso, né? Ar-condicionado é um sistema de refrigeração para temperaturas acima de 0, e refrigeração é um sistema de refrigeração para temperaturas próximas a 0 ou abaixo de 0. Acontecia em algumas turmas, professor, eu fui falando com eles sempre, educando e mostrando um outro lado, né, da situação, porque a gente percebia na época de calor, a grande maioria dos alunos iam fazer o curso, embora o nome do curso e o que eles iriam aprender é mecânico de refrigeração em ar-condicionado, mas a gente percebia que eles tinham uma ansiedade para aprender somente a instalação de ar-condicionado. O senhor deve ter pego alunos assim, ou turmas assim. Por que essa demanda, por que essa ansiedade de querer só aprender a instalação de ar-condicionado? Eu já sei, mas o que o senhor fala aí para o pessoal, o público que está assistindo a gente agora? Então,
a questão é o seguinte, que o ar-condicionado é um negócio que vem a cada tempo, cada ano que passa, se tornando cada vez mais popular. Então, hoje existe uma demanda de instalação muito grande, tá certo? E existem também profissionais, poucos, tem muitos profissionais mais qualificados, tem poucos, vamos dizer assim, né? Então, em razão disso, vamos dizer assim, esses alunos vêm para aprender a instalar ar-condicionado, tá? Aí a gente avisa, ótimo, tudo bem. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, você vai ter bastante serviço, você vai trabalhar bastante. Quando junho, julho, agosto, setembro, meses frios, aí você vai ter pouco serviço. É sazonal, né, o mercado. Sazonal, exatamente, tá? Aí que eu reforço a importância de que você não tem que ser um instalador, você deverá ser um mecânico de refrigeração que faz instalação também. Até porque quem é um mecânico de refrigeração, em qualquer bairro tem um mercadinho, tem uma sorveteria, tem um bar, tem um restaurante que tem a refrigeração e precisa do mecânico quando der algum tipo de problema, né, professor? Então, ele acaba tendo mais serviço, né? Talvez o ticket de cobrança, né, a prestação de serviço, o valor seja menor, mas ele sempre, né, serviço, porque em qualquer lugar tem um refrigerador, tem uma geladeira, né? A gente, até no primeiro dia de aula, eu, para quem tem esse costume, né, de falar, bom, já que a gente está fazendo um curso de refrigeração, está iniciando, vamos ver onde é que a gente acha refrigeração, né? Aí começa, lá na sua casa, o que é que tem de refrigeração? Ah, tem geladeira, tem bebedouro, tem ar-condicionado, tem um freezer, tá bom. Aí você vai na padaria de manhã comprar seu pãozinho, o que você acha lá? Pô, eu vejo um balcão, vejo uma vitrine, expositora e tal, né? Aí você vai no açougue, aí já tem alguma coisa maior, aí você vai num supermercado grande, aí você vê aquelas ilhas de congelados, aquele monte de expositores, né? E aí aí se fala, e só nisso tem a refrigeração? Não. Pô, e a carne que você comprou no supermercado, como é que ela chegou até o supermercado, né? Ela saiu lá do Mato Grosso, lá de um frigorífico, né, que usou refrigeração para conservar a carne, mas depois precisou transportar, certo? E aí tem que ter refrigeração. Aí você começa a analisar, aí vai para os processos industriais. Eu trabalhei em indústria e prestei serviços muitos anos para a indústria, né? Praticamente, quase que a maioria dos processos industriais precisam de refrigeração, certo? Ou de um chiller para produzir água gelada, ou de um sistema de climatização específico para um determinado produto, ou, por exemplo, um secador de ar comprimido que vai tirar a umidade do ar comprimido, né, para processos industriais, e aí vai, né? É muito grande a área de refrigeração, né? Uhum. É muito grande, Então, a gente sempre orienta, eu vejo que os professores também orientam aos alunos a aprender a mecânica de refrigeração, não só o ar, mas se atentar também à refrigeração, até por conta da preocupação que nós temos, porque nós conhecemos, eu conheço porque eu estou lá sempre com os alunos e com os professores, o senhor conhece porque o senhor é da área, tem mais propriedade para falar disso do que eu, que sabe que o mercado é sazonal. Tem hora que o calor bomba a instalação de ar, mas quando vem o frio, realmente cai um pouco a mão de obra e o profissional que só faz aquilo acaba tendo o seu orçamento financeiro um pouco prejudicado, reduzido por conta disso. Então, nós sempre orientamos o aluno e o professor também. Professor, me diz uma coisa, qual que hoje, qual que o senhor orienta hoje o profissional que está saindo de um curso lá da Escola Qualimor, ele trabalhar assim, direto montar o seu próprio negócio, ou ele vai para a indústria, vai para a empresa, ou não? O que o senhor vê, qual que é a opinião do senhor, que isso faz sentido aí do senhor, ele trabalhar como CLT primeiro já, ou montar seu próprio negócio, porque eu percebo que também a grande maioria quer montar o seu próprio negócio, tanto é que
quando tem alguma vaga lá, as pessoas, empresas pedem para nós enviarmos o currículo do aluno ou indicar aluno, quase não tem um aluno, ninguém se interessa quase por uma vaga registrada em CLT. O que o senhor me diz? O que o senhor recomenda nesse caso para os profissionais? Olha, vai depender muito da área que ele gosta, vamos dizer assim. Normalmente as empresas em contrato trabalham com equipamentos maior, né? Equipamentos de porte, tá certo? Ele poderá ter até uma evolução um pouco mais rápida na parte de refrigeração como CLT, certo? Com CLT, né? Exatamente, tá? Ele tem o curso, tá? A empresa vai fornecer todo o equipamento, ferramental, vai ter um meio oficial, um mecânico, vamos dizer assim, que vai estar lá instruindo ele, vamos dizer assim, né? Então, ele tem chances de crescer muito rápido, tá certo? Então, essa talvez fosse o melhor caminho, tá? Mas, se a pessoa se decidir por montar o próprio negócio, começa pelo negócio pequeno, tá certo? Começa pela geladeira mesmo, linha residencial, o bebedouro, o freezer, daqui a pouco vai para o supermercado ali, pega um balcãozinho do barzinho conhecido, e isso vai crescendo, né? E ele também consegue se qualificar, vamos dizer assim, né? Ele consegue absorver, ele consegue se desenvolver, né? Para quem optar por trabalhar direto, montar seu próprio negócio, o ideal é que pegue serviços menores, serviços mais pequenos, para até pegar um pouco mais de experiência, não se comprometer com um serviço já tão grande ou com um equipamento que demanda um pouco mais de conhecimento, porque o conhecimento ou que ele vai adquirir, a profissão dele não acaba ali, o conhecimento, as aulas dele não acabam no curso, né? Ele precisa sempre se atualizar, né? Isso vai crescendo, professor, conforme ele vai pegando cada serviço, cada trabalho, ele vai se aprimorando, né? Exatamente. O que a gente fala é o seguinte, o curso, ele vai oferecer a base para que você comece, tá? Evidentemente que num curso de 4 meses, não dá para você ensinar tudo, vamos dizer assim, tá? Mas a base para você se desenvolver, você aprende, tá certo? Depois, é claro, vai ficar por sua conta, né? Você vai ter que pesquisar, na medida que você vai crescendo, pegou alguma coisa nova, não apareceu, hoje tem meios de você estudar, de pesquisar, vamos dizer assim, tem internet, YouTube, tem lives, enfim, tem um monte de coisa aí que você pode aprender, né? Tá certo? Então, a recomendação é continuar estudando sempre, né? Tá certo? Não pode parar. Não pode parar, tá? Não dá para parar, né? É uma área que está sempre renovando, ar-condicionados modernos chegando, né? Troca do gás também muda sempre, né? O R22 está aí saindo de mercado, entra outro, então muda um monte de coisa também na parte operacional da máquina, né? Fatores de instalação também, o fabricante muda, então não dá para ser assim, uma profissão que aprende só na escola e pronto, não vou me atualizar mais, né? Não, não é assim, não. Então, agora, sim, o que eu posso garantir é que com a escola, o profissional encurta muito, muito mesmo o caminho, tá? Experiências, eu tive empresas, vamos dizer assim, onde na época não havia um curso, você tem que formar o profissional, tá? O camarada entrava na empresa e 2 anos para ele ficar mais ou menos, vamos dizer assim, tá? Certo. 2 anos para ficar aí mais ou menos. E nós estamos quase chegando aqui no final da nossa live, que me fala uma coisa, qual é uma média, não sei se o senhor está tão atualizado em questões de salário, mas uma média aí de um profissional hoje de CLT, apesar que tem as classificações e tem também a questão que depende da empresa, né? Mas tem o meio oficial e o mecânico de refrigeração. Mais ou menos, eu tenho uma ideia quanto é o salário de um meio oficial de refrigeração e de um mecânico de refrigeração? Para ser bem sincero, eu estou por fora desses valores salariais, né? Certo. Mas eu tenho que pelo menos uma ideia. Um que está começando aí agora, vamos dizer assim, vai.
está por volta de R$ 1.200, vamos dizer assim, tá? 1.200 um auxiliar, meio oficial, né? Isso, exato. E um mecânico qualificado aí, com alguns anos de experiência, tem R$ 4, 5 mil reais, entendeu? 4, 5 mil reais um mecânico. Isso. O ajudante tem um salário razoável para ele aprender, desenvolver, Sim. e depois depende do desempenho, tudo isso depende da empresa, do desempenho, tem benefícios também, né? Tem Claro, muitas sem dúvida. coisas que pode agregar na empresa. E também tem um fator que eu gosto muito da área de refrigeração, porque o aluno, ele pode trabalhar, o profissional pode trabalhar na empresa, na indústria, ganhando bem ou mal, mas está lá, porque é um mercado ótimo, né? E se porventura acontecer alguma situação, alguma dor de barriga nessa empresa, por algum motivo essa empresa precisa enxugar a folha de pagamento, reduzir o pessoal do setor, esse profissional da área de refrigeração, quando ele se vê desempregado, ele não se vê totalmente perdido, porque ele tem uma profissão que ele pode trabalhar por conta, né, professor? Ele pode instalar um ar-condicionado, arrumar ali a geladeira do vizinho, da vizinha, arrumar a geladeira, o refrigerador do mercadinho ali do bairro. Então, ele se vira nos 30, vamos dizer assim. Então, é uma baita de uma profissão por conta disso. Eu gosto muito da refrigeração, porque você tem um emprego na indústria, se não deu certo na indústria, você vai ganhar o seu ganha-pão no dia a dia trabalhando por conta. O senhor concorda com isso? O senhor vê isso aí também? Com certeza, com certeza. É difícil você ver um mecânico de refrigeração sem trabalho, vai. Ele pode até estar desempregado, porque a empresa perdeu um contrato, então teve que mandar funcionários embora momentaneamente, mas ele, profissional, mecânico, vamos dizer assim, não fica, né? Ele tem as ferramentazinhas dele lá, com o carro dele, ele consegue atender, vamos dizer assim, uma vasta clientela, vamos dizer assim. E muitos deles nem voltam mais a ser empregados, né? Acabam ficando, né? Eu percebo muito isso, que estava na CLT, foi mandado embora ou saiu, quando ele se vê no mercado autônomo, ele vê que ele pode ganhar um pouco mais e ter a liberdade, né, de ir e vir para lá, não precisa ficar 8 horas preso na empresa. Ele pode fazer um serviço no Éden, pode fazer depois, mais tarde, lá na Santa Rosária, outro lá na Zona Norte, outro lá no Painel. Quando ele se vê essa liberdade ganhando dinheiro, até mesmo um pouco melhor do que ele estaria na CLT, ele não quer voltar, né, professor? Normalmente não, tá? Eu já vi muitos casos assim, né? Certo? Ele continua sendo, prefere trabalhar por conta mesmo, né? Por conta, né? Claro que ele tem que fazer algumas continhas aí, né? Que por conta ele não tem uma série de coisas que, como CLT, ele teria, né? Deve ter fundo de garantia, não sei o que e tal, né? Mas se ele souber fazer os custos dele, fazer o preço, vamos dizer assim, adequado, ele pode empatar ou ganhar mais. O que pega sempre, professor, que eu percebo é que o brasileiro, não só esse profissional, o brasileiro em si, ele acaba também não administrando o dinheiro, porque não é uma cultura dele de administrar o dinheiro que chega na mão dele. Ele pega o dinheiro rápido e rapidamente ele já destrói esse dinheiro. Ele não ainda está habituado a trabalhar por conta. Ele sabe fazer o trabalho, sabe efetuar, mas não sabe administrar financeiramente a sua vida dessa forma. E aí acaba que ele acaba gastando dinheiro, se perdendo financeiramente, e ele fala, eu não estou ganhando dinheiro trabalhando na rua, eu vou voltar para a indústria. Aí ele volta de novo, mas na verdade é uma questão de administração apenas, né? Sim, sem dúvida. Ele precisa separar quem é a pessoa, seja ele autônomo, mas mesmo como autônomo, ele é uma pessoa jurídica, vamos chamar assim, né? Certo? Da pessoa física, né? Ele tem que estipular para ele um salário, vamos dizer assim, e ver se o produto, o resultado do trabalho dele consegue pagar esse salário. Se não consegue, ele vai ter que melhorar o desempenho dele, vendas e trabalho, enfim, produtividade, né? Organizar, né? Se organizar. Mas jamais misturar a questão trabalho, né? Vamos chamar assim de pessoa física, e a pessoa jurídica, né? Eles acabam, eu percebo lá vários cursos. Quero dar um alô aqui para o Cláudio
fez o curso, está aí feliz, está mandando aqui, tá usando aqui o Face da Rayala, né? Mas é o Cláudio. Um abraço, Carlos. Ô, Cláudio, até mais, meu querido. Obrigado pela participação. E não é só de refrigeração, viu, professor? Essa questão de gestão financeira, que é um assunto com outro, a live, né? Mas é Uber, que pega o dinheiro todo dia, não consegue administrar, o pessoal que faz o curso de conselho de celular, que é uma outra live que eu vou fazer, eles têm, é uma questão brasileira mesmo, essa questão de administrar o dinheiro que ganha, assim, eles estão mesmo acostumados com o CLT, mas aquele que acerta, ele desenrola. Aí precisa fazer aqui a minha formação para empresário, que eu ensino como é que é o custos fixos, custos variáveis, uma formação que eu tenho, que é muito boa para empreendedor PME, muito bom. Isso aí, professor. Professor, muito feliz pela participação, gratidão também pelo pessoal que está entrando, que entrou, que compartilhou, que participou, que deixou pergunta, o Cláudio aqui, o último aqui que está falando conosco. Muito feliz mesmo pela participação do senhor. Eu vou chamar outros professores também, tá? Então, os professores que estão assistindo ou vai ver essa live, não fiquem tristes, que eu vou fazer o convite para todos. Vim aqui também falar um pouco mais da profissão, da Escola Qualimoura, do curso que ministra lá, da importância do curso, da importância de fazer um curso numa escola com 12 anos de experiência, que é a Escola Qualimoura, desde 2008 em Sorocaba, 2 unidades, a unidade no Éden, na rua Miguel Pedro Mustafa, 163, aqui na rua atrás da Casa do Cidadão, e a unidade na Zona Norte, na Avenida Ipanema, 589, próximo ao Comercial Esperança. Está os telefones aqui, eu deixei aqui no comentário, tem o link do site, para quem quiser saber mais do curso de refrigeração, só clicar nesse link aqui, ó, e vai direto na página do curso de refrigeração e ar-condicionado, e a equipe está lá para atender e tirar essas dúvidas. Nós estamos, evidentemente, como todo mundo sabe, nessa data de hoje, nesse dia, nesse momento, com a questão da pandemia, está tudo parado, mas nós estamos fazendo matrícula, atendendo o pessoal, tirando dúvida, fazendo as lives aqui para trazer esclarecimentos. E trazendo o professor Edson, que é um dos professores que eu tenho muita gratidão pelas turmas que o senhor formou, pelo legado que o senhor está deixando lá, com os alunos que o senhor tem formado. Com certeza, professor, muitos dos alunos passaram pelo senhor lá, tiveram a aula, hoje estão sustentando as famílias, são pais de família, estão sustentando a família com o que aprendeu, com a profissão que o senhor passou para ele. Evidente que é uma parceria, Escola Qualimoura e o professor, né, e também o aluno que se entrega à aula, que se dedica, que realmente leva a sério. Então, essa parceria, Escola Qualimoura, professor e o aluno, os resultados são maravilhosos, como esse que a gente viu agora do Cláudio aqui, falando que não se arrepende, fez a profissão e está aí trabalhando, né? Beleza, professor? Considerações finais, um agradecimento. Estamos na reta final da nossa live. Estou muito feliz com o senhor, viu, pela participar, ter aceito o convite. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, né? E para finalizar, dizer que eu me sinto muito realizado, vamos dizer assim, podendo estar transmitindo um conhecimento, vamos dizer assim, que não é meu, né, está por aí, mas que eu acabei pegando, vamos dizer assim, né, não só na parte, no aspecto teórico, pragmático de curso, mas com muitas experiências de vivências pessoais, né, ao longo desse tempo, né, transmitindo, e o mais gratificante realmente é o seguinte, é que você qualifica uma pessoa, tá certo? E uma pessoa qualificada, com conhecimento, é uma pessoa que pode se tornar independente, autossuficiente. E é isso que a gente tem que desejar a todas as pessoas e ao nosso país, né? Que as pessoas consigam se suprir, certo? E isso vai acontecer a partir de conhecimento. E conhecimento se tem na escola, né? Certo? Também, mas como base na escola, né? Tá certo? Então, é isso. Né? Tá ótimo, professor. Agradeço a todos. Né? Tá ótimo, muito feliz. Mais uma vez, gratidão ao pessoal que entrou, que compartilhou. Quem está entrando agora, quem vai ver esse vídeo depois, assista até o final. Clica aí para conhecer um pouco mais da Escola Qualimoura e fazer a sua pré-matrícula e conhecer lá o curso
e as matérias, tem outros cursos de eletricista, tem vários cursos lá na escola. Professor, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe o pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de todos. O caminho se faz caminhando. Não esqueçam. Até mais. Até mais, gente.